Você consegue enxergar os seus próprios bloqueios? Hoje aconteceu uma coisa interessante comigo. Como eu faço praticamente todos os dias, levei minha mãe para a escola, no curso de inglês, e na volta eu estava sozinha no carro e eu uso esse tempo assim, quase como um ritual para mim, sabe? É um momento que eu aproveito para ouvir uma aula, um podcast, um audiolivro ou qualquer conteúdo que possa me agregar conhecimento. E hoje eu estava escutando um podcast, que inclusive eu nem terminei de assistir o episódio ainda, mas uma parte dele ficou martelando na minha cabeça. Eles estavam conversando sobre programação mental, manifestação e crenças limitantes, sobre como muitas pessoas muitas vezes acredita que não tem oportunidade na vida, acredita que tudo é difícil ou que sempre é mais difícil para ele, sabe? Que nada flui, que parece existir um bloqueio em tudo que essa pessoa faz. E muitas vezes, gente, o problema não é nem falta de oportunidade. O problema é a crença que foi construída ao longo da vida. Uma crença que nasceu na infância, foi reforçada pela família, pelas experiências, pelas pessoas ao redor e foi sendo alimentada durante tantos anos que deixou de parecer crença e passou a se tornar uma realidade vivida pela pessoa. E essa parte me chamou a atenção, sabe? Porque existe uma diferença enorme entre viver uma realidade e acreditar que aquela realidade é a única possível. E em um determinado momento, o entrevistador fez uma pergunta bastante interessante. Escuta só. Ele perguntou: tá, quando uma pessoa descobre que existe uma crença limitando a sua vida, ela consegue resolver isso sozinha? Ela consegue olhar para dentro, identificar a crença, entender onde ela nasceu e fazer toda essa ressignificação sozinha? Ou ela precisa buscar a ajuda de um profissional? E a resposta veio através de um exemplo extremamente simples. E justamente por ser tão simples, eu achei o máximo. O entrevistado contou que da última vez que ele participou mesmo o podcast, ele apareceu com uma manchinha na testa, uma manchinha pequena, mas essa manchinha não tinha sido percebida até aquele momento, né? No caso, ele se olhava todos os dias no espelho, ele fazia barba, lavava o rosto, mas ele nunca percebeu que aquela mancha estava crescendo. E foi somente quando assistiu o episódio e se viu na tela que ele percebeu. Naquele momento, ele deixou de ser apenas quem estava vivendo a própria vida. Ele virou um espectador de si mesmo. E foi justamente olhando de fora que conseguiu enxergar algo que estava diante dele todos os dias. Quando ele percebeu aquilo, procurou logo o dermatologista e acabou removendo a mancha. Enfim, gente, qual a conclusão da história? Existem duas etapas completamente diferentes. A primeira é perceber o problema. A segunda é resolver o problema. E uma não significa a outra. Ele conseguiu enxergar a mancha, mas as capacidades dele terminavam ali. Ele não sabia remover aquela mancha. Ele não tinha conhecimento para isso. Ele precisou procurar alguém que estudou, que tinha experiência e que possuía as ferramentas necessárias para fazer aquilo que ele não sabia fazer. E foi exatamente aí que eu comecei a trazer essa reflexão para a nossa vida, sabe? É isso que acontece com as nossas crenças. É isso que acontece com muitos bloqueios emocionais, com padrões que carregamos durante anos. A grande maioria das pessoas nem chega a perceber que eles existem, porque convivem com eles desde sempre e eles passam a fazer parte da sua personalidade, passam a fazer parte da identidade da pessoa. E a pessoa deixa de pensar, eu tenho uma crença, e passa a pensar, eu sou assim. Ela acredita que dinheiro é difícil, que relacionamento sempre machuca, que ninguém valoriza seu trabalho, que a vida é injusta, que tudo exige sofrimento. E ela nem questiona mais essas coisas, sabe? É porque elas deixam de parecer crenças e viram realidade. E talvez esse seja o maior problema. Pode ser porque aquilo que você acredita ser realidade pode ser apenas uma programação que você nunca questionou. Agora imagina aquelas pessoas que já estudam desenvolvimento pessoal, que já fazem um processo de autoconhecimento, que conseguem olhar um pouco mais para dentro. Essas pessoas talvez consigam perceber algumas dessas crenças, mas mesmo assim, perceber não significa conseguir removê-las. Assim como aquele homem percebeu
a mancha, mas precisou de um dermatologista para removê-la. Existem situações que nós também precisamos buscar alguém que tenha um conhecimento que nós não temos. E foi justamente aí que outra reflexão surgiu na minha cabeça. A gente fala muito sobre humildade, mas será que realmente entende o que ela significa? Durante muito tempo eu acreditava que ser humilde era apenas uma característica de quem era simples, discreto ou não se colocava acima dos outros. Hoje eu enxergo a humildade de uma forma diferente, sabe? Para mim, uma das maiores demonstrações de humildade é reconhecer os próprios limites. É entender que existem situações em que o conhecimento de outra pessoa pode nos levar bem mais longe do que conseguimos sozinhos. Porque pedir ajuda exige humildade. Reconhecer que alguém sabe mais do que você sobre determinado assunto exige humildade. Entender que você não possui todas as respostas também exige humildade. E sinceramente, eu não era assim, gente. Eu já fui uma pessoa que queria resolver tudo sozinha. Queria fazer tudo sozinha. Eu queria carregar o mundo nas minhas costas. E quando alguém dizia, deixa que eu te ajudo, ou algum amigo me oferecia, Nayara, se você precisar, me pede ajuda, eu te ajudo. Eu sempre respondia, não precisa, eu consigo. E no final do dia, gente, eu estava sempre exausta, sempre cansada, sobrecarregada. Mas batia no peito e dizia, sabe, tá vendo que eu consegui? E hoje eu olho para trás e percebo que aquilo não era força, não era independência, era arrogância. Porque existe uma diferença grande entre ser capaz e acreditar que nunca precisa de ninguém. Hoje, eu penso completamente diferente. Hoje, eu faço aquilo que está ao meu alcance. Mas aquilo que exige um conhecimento que eu não tenho problema algum em pedir ajuda. E isso não me faz menor, pelo contrário. Isso me faz economizar tempo, energia, sofrimento. Aliás, você já reparou uma coisa? Terapeutas fazem terapia. Psicólogos procuram psicólogos. Médicos procuram médicos. Professores estudam com outros professores. E por que você acha? Porque eles entendem algo que muita gente ainda não entende. Existe uma diferença enorme entre conhecer uma ferramenta e conseguir aplicá-la em si mesmo. Todos nós temos pontos cegos. Todos, gente. E justamente por serem pontos cegos, nós não conseguimos enxergá-los sozinhos. Às vezes o que está impedindo você de prosperar não é falta de inteligência, nem falta de capacidade, e muito menos falta de esforço. Talvez seja apenas um padrão que você aprendeu a chamar de normal e que nunca questionou. E por isso hoje, quando alguém me pergunta se é possível fazer tudo sozinho, minha resposta é simples. Algumas coisas sim, outras não. E você pode até conseguir perceber um problema, mas isso não significa que possui as ferramentas para resolvê-lo. E saber reconhecer isso talvez seja uma das maiores demonstrações de humildade que uma pessoa possa ter. Porque ninguém consegue enxergar a própria cegueira sozinho. E pedir ajuda nunca foi sinal de fraqueza. Fraqueza é permanecer preso ao mesmo padrão durante anos, apenas porque o orgulho não permite reconhecer que alguém pode mostrar um caminho que você ainda não consegue enxergar.